pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Então vamos falar hoje aí sobre o Império Romano, a continuação da Roma Antiga. O Império Romano, que vai ser essa terceira e última fase que nós vamos comentar, vai se dividir em duas partes, o Alto Império e o Baixo Império. Vamos iniciar nossos estudos pelo Alto Império Romano. Como terminamos na última aula, Otávio Augustus tornou-se o primeiro imperador romano. Isso aí no século I a.C., onde vai começar o Alto Império Romano, do século I ao século III a.C. Foi o período que a Roma vai crescer bastante, a Roma vai estar muito bem, vai ser um período no qual existirá a centralização do poder e a divinização da figura do imperador. Também a profissionalização do exército romano. Também no Alto Império Romano, eles vão invadir, Roma vai invadir o Egito e Otávio Augustus vai utilizar do Egito o ouro e a prata, vai saquear o Egito e vai investir na profissionalização do exército, como nós falamos. Vai treinar os soldados de forma mais rigorosa e vai fazer com que Roma seja de fato uma máquina de guerra. Nesse período vai ser o apogeu do escravismo e também vai ser o apogeu da expansão romana. Nesse período também vai acontecer a famosa Pax Romana, que foi um período de paz entre o século I e o século II depois de Cristo. Um período sem conflitos muito fortes, relevantes. Ele vai utilizar-se da política do pão e circo, panis et circenses do latim, que vai ser o quê? Vai distribuir pão e farinha para todos os cidadãos e também entretenimento, espetáculos que vão durar semanas. Oh, meu Deus, que beleza! Luta de gladiadores, são escravos que vão lutar até a morte com outros escravos ou com animais, com leões. E isso vai ser o quê? Vai ser uma diversão para o povo. O povo que vive na miséria, vive na fome, ele não vai reclamar mais, porque ele vai ter sempre o seu entretenimento. O povo já não vai mais reclamar de crise social, pelo contrário, até vai elogiar o governo dele, de Otávio Augusto, porque vai ter sempre aquele entretenimento. Se nós analisarmos de forma mais profunda, de certa forma acontece isso com a gente também, porque o pessoal está ferrado, é pobre, mas tendo dinheirinho para fazer um churrasquinho e ver seu futebol na televisão, ele já fica satisfeito. É o que aconteceu com o povo romano também. Essa política chamada política do pão e circo, da comida e entretenimento para a população não reclamar das crises sociais. Na verdade, a política do pão e circo nada mais é do que uma política de controle das massas. Enquanto a massa era controlada, o regime militarista tomava conta. E Otávio Augusto, do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo, ele vai organizar o império, vai deixar o império muito mais fortalecido. Depois, o que acontece? Depois Nero vai botar fogo em Roma, vai culpar os cristãos. Depois Calígula vai nomear um cavalo como seu cônsul. Senadores, um presente para vocês na festa de Augusto. Forte e belo, educado para a guerra, acostumado com a carga, sábio em sua geração, um epicurista com olfato para o bom feno. Permitam-me apresentá-los, Incitatus, o novo senador de Roma. O tratarão como um de vocês, em todo debate. Eu acho isso um absurdo. Ele não pode estar. Isso não podemos ouvir o que tem para dizer. Então! E depois os bárbaros vão pressionar as fronteiras até conseguir penetrar
nesse momento vai acabar o Alto Império e o Império vai começar a entrar em bancarrota, vai começar a entrar em crise. Essa crise é característica do Baixo Império Romano. Começa agora o Baixo Império Romano do século III ao século V depois de Cristo. Vai ser um período no qual vai estar em evidência a crise no Império. Vai ser um período marcado por uma forte crise econômica e também vai marcar o fim do expansionismo, o fim daquele período que Roma foi crescendo, então chega ao fim. Vai acabar também a questão dos escravos. Os escravos vão tornar-se caros devido à inflação e vai ser conhecido como a crise da escravidão, crise do escravismo, ok? Altos gastos do governo, uma burocracia imperial muito grande, um período que vai gastar muito dinheiro também com militares. E como a crise está se tornando generalizada, vai aumentar os impostos e cortar os gastos para poder tentar equilibrar as contas de Roma. E em meio a esse corte de gastos, vai começar a fazer a barbarização do Império Romano. Não vai mais gastar dinheiro pagando soldados caros, vai começar a colocar mercenários ou bárbaros para fazer o serviço de proteção das suas fronteiras. Agora, quem vai trabalhar melhor? Um soldado romano bem pago ou um soldado estrangeiro mercenário que você paga um saláriozinho pequeno? Um exemplo, quem vai dar segurança para você? Um segurança que trabalha na sua casa dando proteção que ganha 10 mil reais, ou um segurança que você arrumou ali na rua para trabalhar por 50 reais? É claro que quem vai ganhar mais vai te dar maior proteção, e que foi o que aconteceu. Quando você dispensa os soldados romanos e começa a pagar outras pessoas fazer a sua proteção vai ser fraca e você vai acabar sendo invadido. E foi esse um dos motivos que Roma vai ser invadida pelos povos bárbaros. Em meio a tudo isso também vai acontecer várias rebeliões em várias províncias, vão eclodir, e o cristianismo vai se expandir pelo império. O cristianismo esse que vai te oferecer uma vida pós a morte, uma pós-vida, né? E a figura de Jesus Cristo, né, também vai surgir nesse contexto, principalmente para as pessoas mais pobres, mais humildes, que Jesus tem a solução para você que está sofrendo nesta vida, né? Em outra vida você não vai mais sofrer. Essa era a pregação do cristianismo. E vai começar a conversão dos povos. Tem até um discurso, né, que Jesus fala, né, que quando alguém bate numa face, você vire outra face. Isso é o discurso, né, do cristianismo, que vai conseguir bastante adesão nesse momento histórico. Temos que lembrar também que a pressão dos povos bárbaros nas fronteiras romanas era constante. Os povos bárbaros, inclusive os germânicos, estavam já quase adentrando nas fronteiras romanas. Então Roma estava vivendo duas crises, uma crise interna e uma crise externa. Como assim? A crise interna era a crise da escravidão, crise do escravismo, estava com falta de escravos. Escravos eram caros e não tinha dinheiro para comprar escravos, nem conseguia escravos porque Roma já não estava mais crescendo. Se a Roma tivesse expandindo, conquistando novos povos, ia conseguir mais escravos, mas Roma não está mais se expandindo. Então, com isso, vai ficar faltando escravos no mercado e com isso vai levar a sociedade a um colapso. Essa é a crise interna. A crise externa vai ser a pressão que os povos bárbaros vão fazer nas fronteiras romanas, querendo invadir o Império Romano. Uma pequena analogia, vamos pensar assim, eu, um homem forte, consigo bater tranquilamente numa criancinha de 5 anos. Essa é uma analogia, tá? Imagine que eu sou o Império Romano e uma criancinha de 5 anos seja os povos bárbaros. Se eu tiver com saúde normalmente, uma criancinha não me faz mal nenhum. Porém, se eu tiver doente, com febre, caganeira, dor de barriga, todo ferrado, não conseguindo respirar, em crise, né? A criancinha de 5 anos vai conseguir me bater tranquilamente, porque eu vou estar sem nenhuma energia. E era isso que Roma estava sentindo. Roma estava defasada, estava totalmente em crise. E os bárbaros, que não era nenhuma grande ameaça em outra época, agora sim era uma grande ameaça e conseguiram de fato invadir Roma.
Com a invasão de fato dos povos bárbaros, vai começar um processo de ruralização. As pessoas vão sair do centro de Roma e vão começar a ir para vilas, para zonas rurais. E também, pessoal, enquanto está acontecendo tudo isso, Constantino vai criar uma nova capital, Constantinopla, mais ao oriente, onde a crise está menos grave. Já aí no século IV depois de Cristo, o imperador Teodócio ele vai dividir o império em duas partes. Império Romano do Oriente, cuja capital vai ser a Constantinopla, essa nova capital que foi criada, e o Império Romano do Ocidente, na qual a capital é Roma, que já foi invadida pelos povos bárbaros. Tanto o imperador Teodócio como Constantino, eles tentavam se firmar na única coisa que sobrou do Império Romano, que era o cristianismo. Se nós lembrarmos do Alto Império, Nero perseguiu os cristãos, inclusive botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Agora, no Baixo Império, vão fazer o Edito de Milão, que vai permitir a liberdade de culto, onde o Estado não vai se meter de fato na religiosidade das pessoas. Vai baixar um decreto que vai ser o Edito de Milão, uma lei. E também depois vai ocorrer o Edito de Tessalônica, onde Teodócio vai tornar o cristianismo uma religião oficial do Estado. No ano de 455 d.C., os vândalos vão invadir e saquear Roma. Já no ano de 476, vai ser invadida por Eros. Após todas essas invasões, então Roma já está sendo dominada e Rômulo Augusto vai ser o último imperador romano. E o Ocidente em queda fez com que o Império Romano do Ocidente ruísse. Então o Império Romano do Ocidente acabou e ficou o Império Romano do Oriente durante todo o período da Idade Média, que vai ser também considerado como período, na questão de Roma, o Império Bizantino, que vai ter a questão da religião católica nesse contexto. Império Bizantino e Idade Média é matéria para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Então fechamos agora a questão do Império Romano. Falamos sobre Roma Antiga, período monárquico, Roma Antiga, período da República, e falamos hoje sobre Roma Antiga, o período do Império Romano, ok? Forte abraço, até mais!